3, 2, gravando já para o podcast da FAPSI. Olá, audiência querida. Mais um episódio do podcast da FAPSI para você obter mais conhecimento para a sua vida. E hoje um tema muito interessante que é necessário que a gente aprenda ou reforce os conhecimentos. Hoje, aqui no podcast da FAPSI, a professora Karina Paes. Oi, Karina, bem-vinda. Tudo bem, Sueli? Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu receber você aqui. A Karina também faz parte do corpo docente da FAPSI, do grupo de coordenadores, professores coordenadores, e vai esclarecer para a gente um pouco desse tema que é tão importante na nossa atualidade, que é o AVC. Vou começar já perguntando o básico, que nós estamos falando de uma sigla aqui. O que é AVC? Então, Sueli, é um tema importante, relevante, né? E AVC, essa sigla, o que ela significa? Acidente vascular cerebral, né? Então, o AVC ele é uma doença que vai acometer o cérebro. A parte vascular, o que é isso? Seriam as artérias que levam sangue para as estruturas do cérebro, né? Então, o AVC é uma doença, hoje em dia, que no Brasil, é a doença que mais mata, né? Para você ter uma ideia, o AVC hoje mata mais do que o câncer, mais do que o infarto do miocárdio. Então, por que a gente precisa entender o que é o AVC? Então, o AVC, ele vai ser ocasionado por ou uma obstrução da artéria, alguma coisa vai impedir a passagem do sangue até a estrutura, ou essa artéria ela vai se romper, né? Então, nós temos alguma questão que vai acontecer dentro dessa artéria. Quando acontece o entupimento da artéria, né, para ficar mais fácil de entender, o que pode ocasionar esse entupimento da artéria? Essa artéria ela pode ser entupida, vamos dizer assim, por uma placa de gordura, né? O que seria essa placa de gordura, né? É o colesterol elevado. Então, uma pessoa que tem um colesterol elevado, ela tem que ficar bem atenta no tratamento, porque esse colesterol elevado, essa placa de gordura, ela pode ir crescendo aos pouquinhos dentro da artéria. Enquanto ela está crescendo, o sangue está passando. Mas vai chegar uma hora que ela vai crescer o suficiente para entupir essa artéria. E aí o sangue não chega até a estrutura do sistema nervoso. Então, quando o AVC ele é ocasionado pelo entupimento da artéria, a gente fala que é um AVC isquêmico. Faltou sangue. Faltou sangue. E por que é ruim faltar sangue? Porque as estruturas do sistema nervoso, elas são nobres e altamente especializadas. Então, elas se alimentam de alguma coisa. Elas têm um metabolismo. E o que seria esse metabolismo? Se alimenta de glicose e de oxigênio. Aí você pensa assim, mas da onde? De onde vem essa glicose e esse oxigênio? Vem desse sangue que flui pelas artérias e tem que chegar na estrutura. Quando esse sangue não chega na estrutura, a estrutura não se alimenta. E aí isso é ruim, porque morre neurônio, que é a célula mais importante do sistema nervoso, que leva informações para todas as regiões do corpo. Certo. Mas só a placa de gordura que entope a artéria? Não. Um coágulo de sangue também. Coágulo de sangue a gente chama de êmbolo, né? E como que vem esse coágulo de sangue? Então, a pessoa que ela tem uma doença prévia do coração, por exemplo, eu já tenho arritmia. O que seria arritmia? Essa é uma variação do fluxo sanguíneo no interior das artérias. Pode ter uma facilidade para formar coágulos de sangue. Então, forma no coração. E aí, as artérias do coração, elas têm conexão direta com as artérias do cérebro. E aí, esse coágulo de sangue se forma no coração e ele vai caminhar. Aí, de repente, ele chega e para, né, numa artéria lá do cérebro. Vai obstruir, vai entupir a artéria. Então, a gente tem dois tipos de AVC isquêmico, né? O ocasionado pela placa de gordura. Então, a pessoa que tem um colesterol elevado deve ficar atenta. E a outra ocasionado por doenças prévias do coração, como, por exemplo, uma arritmia cardíaca. Pode formar esse coágulo de sangue, que se forma no coração e caminha. Se ele pensar em parar numa artéria do cérebro, ele pode entupir. Então, esse seria o AVC isquêmico, ocasionado pelo entupimento da artéria. Então, se você está falando que tem um AVC isquêmico, quer dizer que tem outro tipo de AVC também? Tem. E aí, eu acho que é um dos que a gente tem que mais prestar atenção. Porque, nesse caso,
a artéria não vai ser entupida, ela vai romper-se. Então, esse AVC que é ocasionado pelo extravasamento de sangue dessa artéria, ele é chamado de AVC hemorrágico. Certo. E aí, a gente tem que ficar muito atento, porque o AVC, eu vou passar para você daqui a pouquinho, ele é multifatorial, causado por várias causas associadas. Mas se a gente pensar hoje, a principal causa é a pressão alta. Por quê, Karina? Porque vamos pensar assim. Vamos supor que você tem pressão alta. Então, a sua pressão é 16/8. Então, se a sua pressão é alta, isso quer dizer o quê? Que a velocidade do fluxo dessa artéria, desse sangue dentro da artéria também é alto. Tá. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho pressão alta, o que eu tenho que pensar? Que quando esse sangue circula pela artéria, a velocidade é muito alta. Só que a resistência do vaso não é adequada para esse fluxo alto. Então, toda vez que a sua pressão sobe, você tem um pico de pressão arterial, a velocidade vai ser muito alta e a artéria, para dar conta dessa velocidade, ela vai ter que dilatar e voltar. Dilatar e voltar. Só que isso vai causar na parede da artéria microaneurismas. E aí vai chegar um dia que você vai passar por um estresse muito grande ou alguma situação estressante, vai ter um pico muito alto de pressão. E aí o que vai acontecer? A velocidade vai vir muito alta. Essa artéria já está cheia de microaneurismos, já perdeu elasticidade. Quando vem aquele fluxo sanguíneo naquela velocidade, ela não dá conta. E aí ela se rompe. E quando ela se rompe, ocorre todo o extravasamento de sangue dentro daquela região que aquela artéria supre. Certo. Mas qual que é o problema do AVC hemorrágico? O problema do AVC hemorrágico é assim, o seu cérebro, ele fica dentro de um crânio duro, um osso, Certo. rígido. E o que tem que ter de água, de líquido lá dentro, já está lá. Que é o quê? Esse sangue que flui pelas artérias, o líquor, que é um líquido que protege o nosso cérebro em caso de queda, e a água que umidifica o seu cérebro. Se cair uma gota de sangue além, já não tem para onde essa gota ir. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que entrar ali no meio do seu cérebro. Mas, para isso, ela vai começar a empurrar as estruturas que estão ao redor em direção aos ossos do crânio. Certo. E isso vai causar danos neurológicos gravíssimos. Então, o que a pessoa tem que ficar atenta? Eu tenho pressão alta? Então, eu tenho que tomar rigorosamente o medicamento. Ah, mas hoje eu não tô me sentindo mal. Então, aí qual que tá o problema? Eu vejo muita gente tomar assim a medicação, né? Hoje eu tô bom, não preciso tomar. Então, qual que é o problema? A pressão alta, você não tem sintomas. Então, às vezes, você pode ter pressão alta e não sabe. Nesse caso, é uma ignorância, né? Então, se você tiver um AVC hemorrágico e você não sabia que tinha pressão alta, é uma coisa. Então, o que você tem que fazer? Será que eu tenho? Então, você deve procurar um médico e fazer a aferição da pressão arterial juntamente com o exame de sangue, para ver como está seu colesterol. Isso a gente fala que é assim, às vezes você já tem fatores de risco para ter um AVC e não sabe. Então, a pessoa precisa saber dos fatores de risco se ela tiver imediatamente, de forma precoce, procurar um médico. Porque você vai esperar ter o AVC para ter um monte de dano. Então, quem está ouvindo a gente agora e por acaso não sabe, nunca pensou nesse assunto, na próxima consulta já pode pedir essa investigação para o médico. Sim, principalmente se você tiver casos na família. Então, por exemplo, se a gente pensar assim, então eu quero saber se eu tenho fatores de risco para ter um AVC. Então, a primeira coisa, a gente tem fatores de risco modificáveis, que a gente consegue mudar para não ter o AVC, e tem fatores de risco não modificáveis. Certo. Então, vamos falar do não modificável, porque esse você não vai conseguir mudar. Não é nossa culpa, a gente queria mudar, mas não tem jeito. Então, o que seria? Hereditariedade. Tá. Então, se alguém na minha família... Exatamente. Tanto a pressão alta quanto os problemas de coração. Exatamente. Tem que pensar em tudo. Então, o que a gente tem que pensar? Você fala, bom, eu tenho meu pai teve um AVC. Minha mãe teve um infarto. Então, você tem riscos aí que você não vai conseguir mudar. Então, tá, mas e aí? Não, calma. Então, esse você não muda. Um outro fator de risco também que não dá para mudar é a sua idade. Você pode fazer harmonização facial. Pode mudar de outro jeito. Mas as suas artérias vão envelhecer no processo de envelhecimento. Então,
Você tem que tomar cuidado. Quanto mais velho, maiores as chances de ter um AVC. Ah, mas pessoa jovem não tem? Tem, mas a incidência é menor. Então, o fator de risco idade é um fator a ser considerado. Tá? E raça. Raça negra. Mas por que a raça negra? A raça negra, ela tem na sua fisiologia, né, vascular, as artérias já são mais rígidas. Portanto, menos flexíveis se comparadas às pessoas que não são da raça negra. Então, são mais fáceis de se romper e de entupir, porque não são tão flexíveis. Aí você pensa assim, nossa... Ah, e homens? Por que homens? Por que o AVC ele acomete mais homens do que mulheres? Porque os homens... Primeiro que eles não têm os hormônios, alguns hormônios das mulheres que protegem até mais ou menos 40 anos, né? Como questões do coração, enfim. Mas o principal é que não são todos, mas uma boa parcela, isso é comprovado cientificamente, não fazem exames preventivos. O homem só procura o atendimento médico especializado, quando ele já está infartando, quando ele já está tendo um AVC, então ele não faz um exame prévio para ver. Como será que está o meu colesterol? Será que eu tenho alguma doença no coração? Então, por não procurar um atendimento preventivo, o homem só vai saber na hora que ele já está sendo acometido pela patologia. Então, seriam essas 4... Mas e aí? Eu sou homem, da raça negra, eu tenho meu pai que morreu de AVC e aí agora danou-se. Não, existem mais fatores. E esses são modificáveis, porque estão relacionados com o estilo de vida. Então, por exemplo, sedentarismo. Se eu quiser, eu posso não fazer atividade física. Eu que escolho. Mas o sedentarismo vai fazer o quê? Vai fazer com que acumule mais gordura, né? Eu não faço atividade física, eu não me alimento bem, só alimento com gordura. Então, vai aumentando as chances de ter um colesterol elevado. Ingestão de álcool, cigarro, eles liberam substâncias na corrente sanguínea que ajudam no entupimento da artéria. Então, essas questões todas, o cigarro, o tabagismo, o elitismo, né, que é o álcool, o uso abusivo do álcool, comida com muito sal, sedentarismo, isso tudo dá para mudar. Então, se você já tem os fatores de risco não modificáveis, se você vai manter os modificáveis, você vai pedir para ter um AVC. Então, o último censo aí mundial, né, sobre o AVC, falava-se que uma pessoa em cada 4 no mundo vai ter um AVC. Então, você imagina um círculo de amigos seus. 4 amigos. Já tô pensando. Um deles vai ter AVC. Pelas coisas que ela falou, sou eu, gente. Desculpa. Inclusive, já aproveito para me despedir, qualquer coisa. Porque os fatores hereditários, tô aqui. É difícil ouvir isso e já não começar a pensar. Então, aproveita você e faz esse exercício também, né? Já vai pensando lá na sua casa, lá na sua família. Fatores de risco, eu acho que eu tô quase afastada. Quase também, né? Nada tão... Agora, os modificáveis, tô até com vergonha aqui. Né? Que é muita coisa da qual a gente tem que cuidar, de muitos aspectos. Né? E mesmo assim, não dá pra prever. Tipo, dá pra sentir hoje que eu vou ter um AVC semana que vem? Porque às vezes a gente fica com essa ideia, minha cabeça está doendo muito, acho que eu vou ter um AVC. Não. Não tem como prever? Não, o AVC é súbito. Então, guarda sempre. Igual assim, você tá em casa, de repente um trovão. Bah, você leva aquele susto, porque é súbito. Então, assim, enquanto tiver passagem de sangue pela artéria, você não vai sentir nada. Mas na hora que entupir, é a hora. Então, dependendo da região que deixou de receber o suprimento sanguíneo, vai ser a sequela do paciente. Então, é súbito. Está bem? Por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você, de repente eu caí aqui do lado, porque se entupir uma artéria minha relacionada com o movimento, por exemplo, eu não vou conseguir, eu vou cair aqui do lado. Então, é súbito. Então, não tem como você falar assim, eu acho que eu vou ter um AVC daqui uma semana. Porque faz uma semana que eu... Não, tá? É súbito. Então, dependendo, a pessoa tem que ficar muito atenta. Então, existem alguns sinais e sintomas iniciais aí, que, se identificados precocemente, podem trazer grandes benefícios e menos sequelas para esse paciente. Antes da gente falar disso, acho que eu preciso lembrar dessa parte que eu pulei lá no início, porque a gente fala aqui no podcast da FAPSI, a gente fala de psicologia como você nunca ouviu.
Aí, de repente, você é psicólogo, tá assistindo isso, fala, essa aula eu não tive. Mas é que a Karina tem uma formação diferente, né, Karina? Você é fisioterapeuta. Sim, E- eu sou fisioterapeuta Uhum, e trabalho desde a minha formação com essa área de neuro, né? uhum, Então, neuroanatomia, neurofisiologia, voltada para a área básica. uhum, Que todos os profissionais da área da saúde que queiram trabalhar com esse tipo de paciente uhum, têm que ter a formação de neuroanatomia e neurofisiologia. uhum. Você tem que conhecer o seu sistema nervoso. Se você não conhece o sistema nervoso, como é que você vai entender a alteração provocada pela doença, né, a fisiopatologia, e como tratar? Porque você vai ver, o AVC ele tem múltiplas sequelas, não é só motora. Que você pensa assim, sequela motora eu não vou tratar, eu sou psicólogo, mas existem sintomas não motores e importantíssimos que o psicólogo pode e deve trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta, pensando na melhora desse paciente. Então, esse conhecimento que para a gente está parecendo assim tão sofisticado, porque são muitas informações novas, né, de AVC isquêmico, hemorrágico, como que faz, como que é, quais são os precursores. Isso é básico também para o psicólogo, a gente precisa saber, Precisa saber. para entender de onde se originou esse paciente, né? Como é que começou essa vulnerabilidade que ele está apresentando hoje, que muitas vezes são cognitivas também, então não só físicas. Sim, e assim, o psicólogo, se ele receber um paciente lá com alterações cognitivas, por exemplo, as funções executivas do cérebro. O que é isso? Né? As funções executivas do cérebro entra, por exemplo, planejamento de rotinas, né? Então, amanhã eu vou acordar que horas, o que eu tenho que fazer de manhã, eu tenho que levar meu filho, eu tenho que ir trabalhar, amanhã, 11 horas, eu tenho que estar no podcast. Então, todas essas funções executivas, a gente pensa também, né, na questão das atividades instrumentais de vida diária, você ir no mercado, fazer compra, mexer com dinheiro. Então, todas essas questões de planejamento podem se perder. Né? Então, ele pode ter alteração, ele pode ter uma alteração de percepção espacial, ele pode ter alteração que vai atrapalhar, por exemplo, a questão da memória, alteração de humor, alteração comportamental. Então, são sintomas não motores e que vai precisar de um acompanhamento neuropsicológico. Né? Então, precisa, não existe. E outra questão, você vai ter que discutir com um psiquiatra. O psiquiatra entende. Então, como que você vai discutir se você não tem a base, que é a neuroanatomia, a neurofisiologia? Quando você entende o que é normal, fica muito mais fácil de você entender quando tem uma alteração. Então, primeiro eu entendo o normal, para depois eu entender a disfunção. E isso o psicólogo tem que trabalhar, porque ele vai trabalhar tanto o tratamento dos sintomas não motores, como funções cognitivas, alteração de memória, alteração comportamental, mas ele vai trabalhar também prevenção. Porque depois que você tem um AVC, as chances de ter um outro AVC são muito maiores. E o psicólogo faz parte da equipe multidisciplinar que vai trabalhar com esse paciente para evitar que ele tenha um novo AVC. E aí entra a nossa habilidade de fazer o aconselhamento psicológico, que com certeza você já ouviu muitas vezes que o psicólogo não dá conselho. Mas é claro que o psicólogo vai falar para você que é necessário, nesse momento, procurar um neuro, que é necessário, nesse momento, verificar como é que estão aí os seus exames, né, fisiológicos. Esse é o aconselhamento psicológico, né? Ele vai acompanhar a sua rotina a partir das suas histórias. De repente, se você está em terapia, por exemplo, e vai aconselhar, né? Quando você está contando lá, meu avô teve infarto, minha mãe teve AVC, e a gente vai olhando para o seu estilo de vida, e você fala que não sai de casa para nada, que bebe muito, que come muita gordura. Então, aí entra a habilidade de fazer o aconselhamento psicológico. Você está cuidando desses aspectos, né? Você já pensou na possibilidade de que o AVC pode acontecer com você também? Então, é muito amplo. E esses conhecimentos estão bem envolvidos, né? E às vezes o paciente, após o AVC, ele se frustra. Por que comigo? Né? Por que aconteceu comigo? Ou então ele fala assim, não vou mexer esse lado do corpo que está paralisado porque ele está morto. Então, o paciente sente-se frustrado, desanimado. E isso pode, né, e o psicólogo, né, junto com o psiquiatra, junto com o neurologista vai acompanhar isso, pode levá-lo a um estado de depressão, né? Então,
Por exemplo, um fisioterapeuta não trabalha com um paciente nesse sentido, que esteja com depressão, desanimado, frustrado, se não tiver uma parceria com o psicólogo. Porque ele não vai querer mexer nada, fazer nenhuma atividade física, se o mental dele não estiver sendo trabalhado. Então, eu acredito muito nessa parceria, né? E hoje é extremamente importante o psicólogo acompanhando esse paciente com AVC, porque não é fácil você estar totalmente independente e no dia seguinte alguém tem que trabalhar a sua higiene para você. E eu acho um aspecto muito importante para você em casa também. Você que, de repente, tem alguém adoecido, né, de AVC, convive com essa pessoa e está cuidando. Às vezes a gente briga com a pessoa que adoeceu, né? Você não quer fazer, você não melhora porque você não quer. Mas tem outros aspectos a serem cuidados aí, né? Então, será que essa pessoa está recebendo um cuidado multidisciplinar, né? Então, não é só limpar ou só levar até a fisioterapia, mas precisa cuidar de outros aspectos da vida dessa pessoa também. Sim. Muito importante. Queria voltar um pouquinho para as características do AVC, que a gente já tem até uma imagem prévia, né? Que é aquele encurtamento do membro, às vezes, ou... E geralmente é parcial, né, Karina? Fica um lado caído, às vezes um ombro caído, não mexe. O que é isso? É sempre assim a caracterização? Então, o que a gente tem que pensar? Para quem não tem assim muita familiaridade com o cérebro. O cérebro ele é dividido em duas regiões, vamos dizer assim. Então, a gente tem um hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos supor que teve um entupimento de uma artéria que vasculariza uma região do hemisfério esquerdo, tá? Então, o que vai acontecer? Dependendo da região acometida, esse paciente pode ter sintomas motores, pode ter sintomas sensitivos, que eu vou explicar direitinho, de sensibilidade. Ele pode ter alterações na fala, na linguagem. Acontece muito, né? Exatamente. E alteração na mímica facial. Então, dependendo da região, esses são os sinais e sintomas iniciais. Então, vamos pensar, sintomas motores. Esse paciente, ele vai estar... Vamos supor, eu tive um paciente que aconteceu isso. Ele estava num bar, uma situação corriqueira, né? Agora, depois da pandemia, todo mundo quer ir num bar, comemorar. Gente, ninguém está estressado no bar, né? Não. O que acontece? Ele foi fazer o brinde, junto com a turma que estava na mesa, o braço caiu, assim, o copo espatifou no chão e ele já não teve força para levantar. levantar? Não, ele foi fazer de levantar, por isso que eu falei, é súbito. E sintoma nenhum, tô de boa no bar com os meus amigos, bar. Você né? pensa assim, tá de boa no bar, não tá estressado, mas isso não é a relação. A relação é entupiu ou não entupiu a artéria naquele momento? Então, ele foi fazer o brinde, o braço caiu e ele já se sentiu mal. Qual que foi o sintoma ali? Primeiro, o motor. Então, quando você observa aqui, por exemplo, a pessoa foi levantar da cama, ela cai, foi calçar o chinelo, a perna não obedeceu, porque às vezes você mesmo está tendo um AVC e está no comecinho. Você tenta tirar a perna da cama para pôr o chinelo, a perna não obedece. Então, o sintoma motor é o primeiro. Então, se você achar que o seu pai, sua mãe ou alguém do seu convívio está tendo um AVC, o que você vai pedir? Você vai pedir para ele levantar os dois braços. Um não vai. Ou já não vai o lado que está tendo o acometimento, ou ele vai levantar e vai cair, porque vai estar fraco, se for o comecinho do AVC. Então, a primeira coisa, será que minha mãe está tendo um AVC? Mãe, levanta os dois braços para mim de uma vez. Se ela levantar os dois, pelo menos não acometeu essa parte motora. Fiquei com medo de testar agora. Mas então tá, levanta. E a primeira coisa que você tem... Anota aí, gente. Pede para levantar os dois braços. Tá sabidos aí. Então, e aí, se tiver o AVC, ou o braço do lado acometido nem vai levantar, ou vai levantar pouquinho, porque ele vai estar perdendo força, tá? Aí, segundo, você pede para a pessoa falar assim, uma frase simples. O Brasil é o país do futebol, por exemplo, tá? Ou a pessoa nem vai falar, vai ficar meio num ruído, um grunhido, um negócio enrolado, ou ela vai entortar toda a boca, você não vai entender o que tá falando. Então, você pede para repetir uma frase simples, pode ser o Brasil, país do futebol, meu nome é Karina, sei lá, a pessoa não vai conseguir, ou ela vai emitir um ruído, um grunhido estranho que não parece. Aí, outra coisa, a alteração de sensibilidade. Você vai beliscar a pessoa, beliscar forte, porque dói. Não precisa ser nem forte, você beliscar um pouquinho, a pessoa fala, o que tá acontecendo? Sim. Não vai nem fazer cosquinha. A pessoa não vai nem retirar o braço, ela não vai nem sentir dor. Então, ela tá com essa alteração de sensibilidade, por exemplo. Entendeu? E fica de olho no rosto.
Pode acontecer da boca, do nariz para baixo, se for AVC, tá? A boca entortar. Diferente de uma paralisia facial, que a gente fala quando acomete só o nervo, a pessoa paralisa a face do lado inteiro. Agora, se for um AVC, é do nariz para baixo. Então não tem, o olho não muda, a expressão Se for ocular uma não vai paralisia mudar. facial ocasionada por uma lesão do sistema nervoso central, é do nariz para baixo. Se for uma paralisia facial mesmo, vai acometer o nervinho de maneira isolada, Sim. a gente fala periférico, porque é só o nervinho, não é a estrutura, aí pega a hemiface, ou seja, metade da face inteira, o olho também. Ou fica isso repuxado, ou fica endurecido. Isso é um jeito de ficar esperto, porque às vezes a pessoa começa a sentir repuxar, fala assim, é uma paralisia facial, que deve ser considerada e levada ao médico. Paralisia facial também é uma coisa que tem que ser investigada. Sim. Mas às vezes você fala assim, uma paralisia facial, vou continuar trabalhando aqui, no final do dia eu vou. Não, entendeu? Então, existem questões que a gente tem que ser orientado para não achar que é simples e não é. Tá. Dá pra ter, não, né? É possível ter um AVC tão leve assim que eu não perceba praticamente? AVC nunca é leve, né? Então, assim, AVC é sempre grave. Mas acontece que pode ser que esteja começando a faltar sangue no início. Então, assim, está começando a ter um déficit do fluxo sanguíneo, né? Uma diminuição inicial. Isso é ótimo se você conseguir perceber. Porque aí dá para fazer o tratamento no hospital e ter menos sequelas. Agora, o que tem que ficar esperto é assim. Normalmente, a pessoa sente dor de cabeça. Se for um AVC hemorrágico, que é aquele que tem o extravasamento de sangue, a pessoa vai ter muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça incapacitante. A pessoa fala assim, eu prefiro morrer do que ter essa dor de cabeça. Ela pode vomitar, porque ela vai sentir tanta dor que ela vai vomitar e perde a consciência. Então, se você estiver acompanhando uma pessoa, amigo, familiar que tenha dor de cabeça incapacitante, vomite de dor e perda a consciência, a gente fala uma tríade que é assim, corre porque está tendo um AVC hemorrágico. Corre para onde? Aí você tem que ir para um hospital, né? Aqui em Ribeirão existe uma unidade especializada de AVC, no HC, mas os hospitais todos aí conveniados têm. E se você não tiver convênio, você vai ser encaminhado, né, para uma unidade básica, eles vão verificar a gravidade e vão te encaminhar para o HC. Mas tem que ser tratado no início. Por quê? Se for um AVC isquêmico, por exemplo, que é o entupimento da artéria, até 3 horas após o entupimento, os médicos vão tratar, a gente fala de cateterismo cerebral. Eles vão administrar uma droga que vai chegar aí na artéria entupida, vai desobstruir aquela placa de gordura ou coágulo e o sangue volta a fluir pela artéria. Então, aquela região que deixou de receber o suprimento sanguíneo teve perda, né? O neurônio morreu ali. Mas é só ali. O restante da região ao redor está preservado. Por quê? Você trouxe sangue de novo para essa artéria. O médico trouxe sangue de novo. Entendi. Agora, se demorar, aquela região que teve a perda tem a isquemia, que é a falta de sangue. Aí continua sem tratamento. A região ao redor também vai ter perda de sangue, porque vai crescendo. Essa perda vai crescendo. Então, cada vez mais que demorar para procurar ajuda, mais regiões vão ser comprometidas. E as sequelas são maiores. Então, o que eles falam na campanha lá de prevenção? Tempo perdido é cérebro perdido. Então, quanto mais tempo demorar para acudir o paciente, maiores as chances de sequelas graves. Mas aí, bom, não teve como controlar, eu tive um AVC. Aí já era. Não. Aí é assim, você teve um AVC, você tem que ter a sorte e o cuidado de ter um acesso rápido a tratamento. Então, vamos supor que teve, né? Aí você chegou no hospital, foi identificado o AVC. Eles vão fazer o quê? Um exame para ver se é isquêmico ou hemorrágico, que são tratamentos distintos. Depois você vai ficar lá na recuperação e assim que você estiver estável, tanto sua parte neurológica quanto cardiovascular, e os médicos, claro, tá tudo ok, vão te encaminhar para casa. E aí você vai precisar de uma reabilitação daquelas sequelas que ficaram, Certo. né? Aí o que a gente tem que pensar? Eu tive o AVC, não tem mais o que fazer? Não. Você tem que pensar que o seu cérebro, e isso é comprovadamente evidenciado em pesquisas científicas, ele tem um processo que chama plasticidade cerebral. O que é isso? O seu cérebro ele tem uma capacidade de se reorganizar mesmo frente a lesões.
mesmo frente a lesões do meio ambiente, como, por exemplo, um AVC. Então, assim, no comecinho, quem é o primeiro profissional da saúde que vai ajudar a dar início à plasticidade cerebral? O médico. Fazendo, por exemplo, o cateterismo cerebral ou drenando aquele sangue do AVC hemorrágico e diminuindo essa hipertensão craniana. Certo. Então, ele prepara de novo a região para receber estímulos e começar de novo. Então, o que vai acontecer? A plasticidade cerebral é a capacidade que o seu cérebro tem de se reorganizar como? Estruturalmente. Então, o que é estrutural? Vai promover aí novas sinapses, novas formas desse neurônio se comunicar nessa região próxima aí. Novos neurônios vão ser estimulados. Às vezes, os neurônios foram comprometidos em partes que podem ser reparadas. Então, aquele neurônio pode ser reparado frente à plasticidade cerebral. E o que determina a plasticidade cerebral? A aprendizagem. Então, se for uma criança, um adolescente, ele vai ter que passar por um processo de aprendizagem. Se já for um adulto, reaprendizagem. Então, mas por quê? Como assim? Então, você tem que pensar assim, ó. Toda vez que o seu cérebro aprende algo novo, ele modifica toda a estrutura neural. Então, toda vez que eu aprendo algo novo e a partir dessa aprendizagem eu modifico o comportamento, eu promovo toda uma mudança na circuitaria neural. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu engatinhava, eu era um bebezinho, eu engatinhava. Um dia eu fiquei de pé e andei. Nossa, eu tô vendo o mundo por uma outra ótica. Muito mais legal andar do que ficar ralando o joelho no chão. Você vai voltar a engatinhar? Não. Você vai andar para correr, porque você aprendeu algo novo, modificou o seu comportamento, promoveu toda uma mudança. Então, novos músculos foram estimulados, você estimulou a visão de uma maneira diferente. Então, aprendizagem ou reaprendizagem, dependendo da idade do paciente, são estímulos. Então, eu estimulo com exercícios, o psicólogo ele vai ter os estímulos cognitivos adequados. Então, esse paciente ele precisa de estímulos para favorecer essa plasticidade cerebral. Aí você fala assim, mas, Karina, entre nós, eu tenho uma avó que teve AVC e ela ficou 6 meses sem atendimento. E ela foi melhorando. Então, eu não vou gastar dinheiro nem com psicólogo, nem com fisioterapeuta. Então, os estudos também mostram que até 6 meses após a lesão, o cérebro se reorganiza. Sozinho. Mas, depois de 6 meses, ele vai se tornar dependente de medicamentos, aprendizagem, estímulos. Então, raciocina comigo. Se a plasticidade cerebral começa logo após o médico intervir no tratamento, então ali está o pico da plasticidade cerebral. Por que você vai esperar 6 meses para começar a estimular o paciente? Fora que nesses 6 meses ele pode adquirir posturas que não são adequadas, que aí entra. O braço começa a ficar com a contração muscular aumentada, a postura, os dedos começam a ficar entortados. E aí? Aí você vai procurar, ou então algum esquecimento mais grave, ou então uma alteração de humor mais grave. Aí você vai procurar um profissional da saúde para a sequela específica? Não. Então, o adequado é o paciente chegou em casa, teve a liberação médica, tudo estável, começar. A sequela é motora? Fisioterapeuta. A sequela é cognitiva? Um psicólogo. A sequela é de fala? Um fonoaudiólogo. Então, não tem que esperar 6 meses para começar. Tem que começar no dia seguinte da alta hospitalar. Mas nesse período de 6 meses, e me corrija se eu estiver errada, tem uma grande chance de ocorrer de novo um acidente vascular. E se eu estiver forçando a pessoa a aprender coisas novas, não vai prejudicar? Não. E outra coisa, além de tudo, você não sabe como ajudar. Se você é um cuidador formal pago ou um familiar, você tem que ser orientado como estimular. Então, assim, o adequado seria que esse paciente recebesse estímulo 2 vezes por dia durante a semana inteira. Isso nos Estados Unidos, mas a gente sabe que no Brasil é difícil, né? Muita gente não tem dinheiro nem para pagar um ônibus para ir uma vez numa sessão. Então, a família tem que fazer uma parceria com o profissional e falar, olha, como eu posso orientar a minha mãe na casa? Por quê? Esse paciente com AVC, ele tem uma memória que a gente chama de memória de repetição. Certo. Quanto mais ele repetir a atividade, seja ela qual for, maiores as chances de integrar esses novos conhecimentos no cérebro. Então, se ele fizer
50 minutos comigo uma vez por semana, nós não vamos ver resultado. Com você, não vai ver resultado. Então, a gente precisa de uma parceria com a família que esteja interessada, que esteja afim, que não considere esse paciente um peso, né? Que nós vamos falar depois sobre isso. E aí a gente consegue que essa plasticidade, ela seja uma coisa assim, o paciente vai melhorar muito rápido. E aí nós estamos ajudando esse paciente, orientando como ele pode fazer para ele melhorar e orientando essa família. É essencial essa orientação para o cuidador. Agora você falou uma coisa muito interessante, né? Que não veja esse paciente como um peso. O que é muito difícil, porque se torna um peso, né? Principalmente dependendo de quem é essa pessoa acometida, que às vezes é o pai de família ou a mãe de família ali, que organizava tudo, que trazia o dinheiro para casa, né? Então, o AVC, ele é avassalador muitas vezes, transforma totalmente o ritmo de uma família, né? Sim, aí eu falo para você, eu preciso orientar. O psicólogo tem um papel essencial nessa orientação do cuidador, porque o cuidador também, muitas vezes, se sente doente ali junto. Eu não posso mais ter um tempo só para mim, eu tenho que ficar 24 horas olhando essa pessoa. Então, existe essa importância. Então, uma vez eu fiz uma pesquisa numa instituição onde eu trabalhava com alunos e a gente viu que interfere diretamente na melhora do paciente. Se a família considera ele um peso, se a família trata ele como um peso, ele também não evolui, porque ele se sente um peso, já que eu sou um peso, eu não vou fazer mais nada. Entendeu? Então, tem que ter uma orientação psicológica, por isso que eu falo, não tem como o fisioterapeuta trabalhar sem ter um apoio psicológico, né, para a família, para que isso flua. Porque, assim, o que mais chama a atenção hoje? Meu pai não está andando, meu pai não toma banho sozinho. Mas e a mente dessa pessoa? E como ela está se sentindo? Como que está a autonomia dessa pessoa? Como que está a independência dessa pessoa? Ela não tem mais vontade de viver. E aí? Como que ela vai querer fazer fisioterapia? Então, ela precisa de um acompanhamento psicológico. A família precisa. Às vezes, precisa reunir com essa família, porque um irmão vai jogar para o outro, e aí ninguém quer ajudar, e ninguém quer estar disponível para levar esse paciente para atendimento. Então, é essencial cuidar do paciente e cuidar da família. Muito bem, que gostoso receber você aqui, Karina, no podcast da FAPSI, onde a gente fala de psicologia, como você nunca ouviu. E aí você vai percebendo aqui com os nossos professores convidados, né, que tudo tem psicologia e que psicologia está em tudo. Hoje a gente está com uma fisioterapeuta que dá aula para os psicólogos. Inclusive, se você ficou muito interessado nesse tema do AVC, quer saber mais, quer saber com mais profundidade como funciona, porque nas aulas da Karina a gente fica sabendo onde é que foi esse AVC, o que ele está afetando, e é muito interessante ter esses conhecimentos. Então, você quer melhorar o seu desempenho profissional adquirindo mais conhecimentos, saiba que você pode fazer formações livres e também em pós-graduação na FAPSI. Mais informações aqui embaixo no vídeo para você. Karina, muito obrigada. Eu sei que essa nossa pequena reunião não esgota jamais o tema de AVC, que é super amplo e está sempre em atualização. Mas acho que coloca a gente com a necessidade de entender um pouco mais desse tema, com a necessidade de olhar com mais carinho para a gente mesmo, então para a nossa história de vida parental, para os nossos hábitos, né, para os nossos comportamentos atuais, como eles podem interferir na nossa vida, e também olhar para o próximo, para a pessoa que não tem esse conhecimento e poder proliferar aí essas novas, né, essas ideias que são tão necessárias de observar hoje. Independente da nossa formação, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, são os profissionais de saúde, né? E mais do que o tratamento, o que a gente tem que trabalhar? A prevenção, né? Hoje a prevenção é o que a gente mais batalha, porque a gente consegue fazer com que essa pessoa consiga manter uma qualidade de vida aí por muito mais tempo e até envelhecer melhor, né? Porque aí ela vai envelhecer com saúde de maneira ativa. Muito bem, como a gente está envelhecendo, o Brasil de um todo, né? Está envelhecendo muito mais, a gente precisa saber cada vez mais sobre como envelhecer melhor, mas acho que esse é um tema para um outro episódio e a gente volta em breve. Obrigada pela sua audiência. Aqui a gente fala sobre psicologia como você nunca ouviu. É o podcast da FAPSI. Vem!